Olá, pessoal, voltamos aí. Espero que todos nos estejam vendo. Tivemos problema técnico aí com o link do YouTube. Problemas técnicos acontece. Voltando aqui, pessoal, Ibovespa agora está caindo 0,40 aí, o índice à vista, e o futuro caindo 0,52. Rafael estava falando sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje. Vamos lá, tá voltando, retomando, né, o raciocínio. A gente está vendo algumas coisas lá fora, né? Acho que o principal fator é o dólar. O dólar jogou jogou água fria aí no rally das bolsas. A gente viu ontem as bolsas indo muito bem e hoje um dia um pouco mais fraco. As bolsas ainda em leve alta lá fora, mas com medo, principalmente da alta do dólar. O que aconteceu, né? Saiu um dado pela manhã que é o dado de PMI do Reino Unido. PMI é um dado de atividade industrial, um indicador de atividade industrial, e ele veio acima do esperado. Mas, ultimamente, os dados bons nas economias desenvolvidas, ele acaba tendo uma pressão negativa, já que ele mostra como a gente tem um mercado com taxas de juros muito baixas lá fora, né? Qualquer pressão na atividade aí pode representar uma pressão na inflação e exigir uma atuação do Banco Central em relação a aumentar juros. Então, sempre quando tem um dado muito positivo aí, ou fora do esperado, o mercado reage negativamente. Então, a gente tem esse ponto aí. Aí eu estava mostrando as moedas, né? Estava falando, a gente tem uma depreciação geral, né? Então, a gente vê a dólar canadense, a moeda da África do Sul, peso mexicano, Brasil, todas elas depreciando, né? A gente vê aí na tela o real, o dólar subindo 0,65. A bolsa aqui, o futuro 0,50 para baixo, né? A bolsa está um pouquinho descolada, né, lá de fora. A gente tem um cenário um pouco mais neutro lá fora, até positivo. Aqui está mais negativo, mas dado o forte rally de ontem, talvez seja algo natural. Mas o que vai definir mesmo esse medo, né, do mercado veio do dado que vai sair agora na economia americana, o PMI dos Estados Unidos, que sai às 10h45. E aí, se a gente tiver um dado muito forte, pode trazer de novo todo aquele medo para o mercado em relação a uma alta de juros na economia americana lá. Uma alta um pouco mais forte aí, mesmo com a ata do FONC, mesmo com toda a comunicação sendo feita, falando que serão apenas 3 aumentos ao longo de 2018, o mercado fica sempre tenso aí, com todos os números de expectativa de indústria, expectativa de inflação. Então, tem que ficar de olho, né? Uma alta mais forte correspondendo a 4 ao longo desse ano. Uma já foi feita, serão mais 3. É bem provável, na nossa opinião, provavelmente serão só mais 2, algo que o Banco Central americano tem um cuidado de transmitir para o mercado, né? Ele tem um cuidado com a comunicação muito maior do que a gente viu por aqui, né? Que teve uma confusão, uma bagunça que acabou gerando um momento de estresse com curva e com dólar. Outra coisa, né, que aconteceu bastante ontem, né? Foi da própria. Teve o anúncio do fechamento da sexta-feira, a gente comentou ontem aqui. Exatamente. Né? O mercado viu com bons olhos, o papel andou bastante, subiu 8, hoje a gente vê aí caindo um pouquinho, talvez alguma coisa natural de uma realização, mas hoje já saiu a notícia que ele fica como interino até 2019, então acho que dá uma tranquilizada aí. Acho que a única coisa que pegou um pouco mais é a questão da justiça proibindo a privatização da Eletrobras. Isso traz um pouco de água fria para os papéis, para as estatais aí, né? Então isso acaba, acho que... Um efeito contágio em todas as estatais, né? Acaba atrapalhando. Mas hoje é um dia que pode ser muito assim, tem que ficar muito atento a esse dado lá do PMI dos Estados Unidos. Se vier um dado neutro, eu acho que tem um espaço para o mercado voltar a subir lá fora, dar uma redução nesse risco aí. Então, acho que tem que ficar muito atento nesse dado, acho que vai ser o mais importante. E outro ponto importante, pessoal, é a produção industrial do Brasil, que saiu agora às 9 da manhã, o IBGE divulgou, é o dado de abril, mostrou uma alta de 0,8 contra o mês anterior, né? Acima do esperado, eu esperava 0,5, o mercado esperava 0,4, e ano contra ano, né, se pegar abril de 17 contra abril de 18, foi uma alta de 8,9. Então, assim, uma alta bem forte, bens duráveis crescendo 30%, assim, um sinal bom do lado da economia. É uma pena que maio vai ser fortemente impactado. A gente teve um banho de água no segundo semestre aí, dado esse... Triste. Então teve esse ponto aí negativo em maio. Assim, o dado foi bom. Agora vamos ver. Acho que o ponto principal é ficar aguardando esse dado de PMI dos Estados Unidos, que sai às 10h45. Vamos lá, Rafael. O Daniel Silva pergunta: seria viável para a Petrobras usar como referência o custo do petróleo nacional? Qual a saída para a Petro vender combustível mais barato, considerando interesses tão diferentes?
Daniel, é o seguinte, acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é os tipos de petróleo que o Brasil produz e que o mundo produz. Então, tem dois tipos básicos de petróleo: o petróleo leve e o petróleo pesado. O Brasil é um grande produtor de petróleo pesado, não de petróleo leve. E o petróleo leve é utilizado para refino, principalmente para obter a gasolina. Com o petróleo pesado, é possível obter gasolina, só que o custo de refino é muito alto. Então, o que acontece? O Brasil não é autossuficiente em petróleo. Quando você olha esse dado, que é muito comentado em mídias, o que ele é? Ele é autossuficiente em quantidade de barril, mas não em qualidade. Então, são diversos tipos. É uma generalização. Então, ele precisa importar uma grande parte desse petróleo leve para fazer o refino, entendeu? E daí ele exporta o petróleo pesado. Então, é muito difícil você correlacionar o preço dos combustíveis, principalmente de gasolina, com o petróleo produzido no país. Não, então, e tem outro ponto também, né? Dá para reduzir custo do combustível no Brasil? Dá. Onde é o principal fator? Bom, a gente tem um importante, imposto. Quantidade de imposto que incide sobre o combustível. As contas mostram aí que chega a 50% do valor que você paga na bomba. Você está pagando R$4 no litro de combustível, 2 é de imposto. Então, assim, o problema principal está no sistema tributário brasileiro. Outro problema que eu vejo: quantas empresas de refino de combustível e de extração existem no Brasil? A Petrobras, só ela e a estatal ainda. Como é que as pessoas entram via concurso público, um monte de regalias que não existe? As pessoas que trabalham na esfera privada sabem disso, né? Sabem disso. As coisas que acontecem na esfera pública não acontecem na esfera privada. Então, o que ajudaria no nosso país? Se tivessem 5 empresas explorando esse mercado, com certeza o preço seria mais barato. Qualquer empresa podendo importar, exportar petróleo, refinar, entregar, abrir posto. O livre mercado ajudaria muito a resolver isso e também a diminuição dos tributos. A gente lembra, todo mundo consegue lembrar como eram os telefones antigamente, né? Uma linha telefônica custava... na época, coisa de 5 a 10 mil reais ia para o IR, né, a tua linha telefônica. As pessoas alugavam. Hoje, uma linha telefônica não vale nada. Você só liga lá e contrata, pronto, acabou. Porque tem concorrência, tem mercado é livre, foi privatizado. Então, assim, o ideal seria ter várias empresas concorrendo nesse mercado. Isso ajudaria muito o custo, mas também não sei, significativamente, a gente não consegue reduzir de 4 para 3 ou 2 no caso de hoje, teria que ter um corte de impostos também. Então, são duas coisas combinadas. O país é meio... O Brasil vive algumas coisas bem peculiares, né? São empresas estatais, um mercado fechado ainda para um setor tão importante. Então, tem coisas que precisam ser mudadas na mentalidade aí do governo, do brasileiro. Eu tinha a impressão que isso tinha acontecido nos últimos tempos. Com a greve dos caminhoneiros, isso... Verdade não, né? O Brasil é um adolescente comunista com cartão de crédito, né? É isso que ele é, no final das contas. Ninguém quer pagar a conta, né? Todo mundo quer o seu benefício, ninguém quer chega o dia 30 aí. Exatamente. Um exemplo disso, até pouco tempo a gente tinha uma obrigatoriedade da Petrobras participar de todo o planejamento, exploração do pré-sal. Ela tinha que entrar com 30% de todo o investimento. O que aconteceu? Não teve, porque a Petrobras não tem esse recurso e a lei determina que ela tem que entrar com 30%. O que acontece? Não acontece. Esse é o grande ponto. Então, é mais um ponto aí mostrando que o Estado demais não é bom na economia. E na maioria da população, todo mundo acha que privatizar a Petro é, de fato, perder o que é nosso, né? Mas, de fato, não é nosso, né? É só uma burocratização e uma ineficiência de todo o setor aí que gera prejuízos para você, para a população. Né? O que é estratégico para o país, né? É um setor estratégico? Mas qual que é a estratégia que tem que ser? As empresas têm que retirar o petróleo do subsolo da maneira mais rápida e mais barata possível. É isso que é estratégico para isso. Se isso acontecer, seja executado pela empresa X, Z ou qualquer uma que seja, a estratégia é essa: chegar no menor custo, na maior velocidade possível. Eu acho que esses são os principais pontos do mercado, né, que vão impactar hoje. Então, todo mundo ficar atento aí ao dado de PMI. Outro ponto importante é voltar a convidar todo mundo para o webinar que vai acontecer na quinta-feira. A gente vai falar de cenários econômicos e como se posicionar nesse ano de eleições. É isso, Felipe. É isso. Ótimo, pessoal. Um bom dia, bons negócios a todos. Bom dia. Tchau.